Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. No mundo da energia, olha, tem uma batalha silenciosa acontecendo, sabe? Bem debaixo do capô dos carros elétricos, dentro das redes elétricas. Por muito tempo, o íon lítio foi o campeão, né? Indiscutível. Uma tecnologia que, vamos combinar, está em todo lugar hoje. Mas, e se a gente dissesse que tem uma alternativa baseada em algo, comum, como sal de cozinha, ganhando espaço? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na ascensão das baterias de íon sódio. E nosso guia é o estudo comparativo estrutural, funcional e ambiental entre baterias de íon sódio e íon lítio, do Alberto Maier. A nossa missão aqui é entender: o sódio é só uma promessa ou pode mesmo redesenhar o mapa da energia? Vamos investigar desempenho, custo, que olha, pode ser a virada de jogo, segurança e sustentabilidade. O que realmente separa essas duas tecnologias? Para começar, né, por que a gente está sequer buscando alternativa para o lítio se ele funciona tão bem? Acontece que esse reinado do lítio trouxe uns desafios junto. A gente está falando de uma dependência cada vez maior de matérias-primas que são consideradas críticas. Sim, e essa dependência ela é complicada. O lítio e também outros componentes importantes como o cobalto, o níquel, eles estão concentrados em poucos lugares do mundo, sabe? Pensa na Austrália, Chile, China. Isso acaba criando uns gargalos geopolíticos e uma volatilidade de preços assim impressionante. A fonte que você mencionou cita um salto de 700% nos preços do lítio desde 2021. Isso é um fator de instabilidade bem considerável para as indústrias que dependem dele, né? Nossa, 700%. Sem falar na questão da segurança, certo? Aquele tal do thermal runaway, a fuga térmica, que vira notícia quando as baterias pegam fogo. Exato. É um risco inerente à química do lítio que exige um gerenciamento bem cuidadoso. E é justamente nesse contexto de custo, geopolítica, segurança, que o íon sódio volta à cena. E o curioso é que não é uma ideia exatamente nova. Foi pesquisado lá atrás, nos anos 80, quase junto com o lítio, mas acabou ficando na sombra, sabe? Agora, com os desafios do lítio ficando mais claros, o sódio está ressurgindo com força. O princípio de funcionamento é bem parecido, na verdade. Íons de sódio, o Na+, eles viajam entre um cátodo e um ânodo através de um eletrólito para carregar e descarregar. A mecânica básica é a mesma. Mas usar sódio no lugar do lítio, isso muda bastante coisa. E a mudança que todo mundo fala é o custo e a disponibilidade, né? Onde o lítio é relativamente raro na crosta terrestre, o sódio é sal, basicamente. Essencialmente, sim, o sódio é o sexto elemento mais abundante. É mais de 1000 vezes mais comum que o lítio. Está literalmente nos oceanos e em depósitos de sal gigantescos. Essa abundância toda derruba a pressão geopolítica e, claro, promete custos bem menores. O estudo aponta por um custo de material que pode ser 32% menor, e olha só, em produção massiva, o custo final da bateria talvez fique entre 45% a 50% mais baixo que o de uma bateria LFP. LFP, que já é o lítio mais em conta, né? O lítio ferro fosfato. Exatamente, já é uma opção mais acessível do lítio, então uma redução dessa em cima disso é transformador. Pode significar VEs e armazenamento de energia bem mais baratos para todo mundo. E tem a questão da origem dos materiais, que também pesa bastante hoje em dia. Sim, a fonte aborda isso também. Enquanto a extração de sódio geralmente vem de salinas, que tem seus impactos ambientais, claro, mas a cadeia social é menos complexa, a de alguns materiais do lítio, como o cobalto, é, digamos, notoriamente problemática. Boa parte do cobalto vem da República Democrática do Congo e existem questões sérias, bem documentadas sobre condições de trabalho, análogas à escravidão, uso de mão de obra infantil. É complicado. O sódio, por usar materiais como ferro, manganês e o próprio sódio, ele meio que evita essa dependência específica do cobalto. Entendi. Ok, custo e disponibilidade são pontos fortes bem claros para o sódio. Mas no mundo real, a performance é que decide o jogo, né? Como é que eles se comparam tecnicamente? Densidade de energia, por exemplo, que define a autonomia dos carros? Aqui o lítio ainda leva vantagem. Densidade energética
é basicamente quanta energia você consegue guardar por quilo de bateria. O lítio fica ali na faixa de 200 a 300 watts por quilograma. Para ter uma ideia, um pacote de bateria de lítio de 60 kWh pesa uns 240 quilos mais ou menos. Já o sódio está numa faixa mais baixa, entre 100 a 170 watts por quilograma. Embora a pesquisa avance rápido, né? A Catel, uma grande fabricante, já anuncia 175 watts por quilograma, com potencial para mais. Mas hoje, para ter os mesmos 60 kWh de capacidade, um pacote de sódio pesaria cerca de 343 quilos. É uma diferença considerável. Bem mais pesado e maior, então. Isso limita as aplicações dele. E limita, mas não elimina. Significa que para ter a mesma autonomia de um carro a lítio, a bateria de sódio vai ser mais volumosa, mais pesada. Isso pode não ser o ideal para carros premium, sabe? Aqueles de longo alcance onde cada quilo, cada centímetro cúbico conta muito. Mas para veículos urbanos que são mais leves, para ônibus, ou para armazenamento estacionário onde o peso e o volume são bem menos críticos, aí sim se torna uma opção muito viável. E essa diferença de peso também acaba impactando o design do veículo, claro. Exige ajustes na estrutura, na distribuição de peso. Entendido. Mas parece que o sódio tem um superpoder aí em relação à temperatura, não é? Ouvi falar disso. Definitivamente. É um dos grandes trunfos dele, sem dúvida. As baterias de íon sódio operam bem numa faixa de temperatura assim muito ampla. Algo como menos 40 graus Celsius até 70 graus Celsius, talvez 80 graus Celsius. E o mais impressionante mesmo é o desempenho no frio. A fonte cita que elas conseguem reter 90% da capacidade mesmo a menos 40 graus Celsius. Uau! Menos 40. Sim, e o melhor, sem precisar daqueles sistemas complexos de aquecimento que consomem energia da própria bateria, como acontece muito no lítio. E o lítio, por outro lado, sofre no frio e no calor excessivo. Sim, a faixa ideal de operação do lítio é bem mais restrita. Digamos entre 15 graus Celsius e 35 graus Celsius, onde ele está mais feliz. Abaixo de zero, a perda de capacidade já é notável. E acima de 45 graus Celsius, ele precisa de resfriamento ativo para não degradar rápido, para não perder vida útil. O sódio é muito mais robusto nesse sentido. Isso é uma vantagem enorme para climas extremos ou para aplicações que exigem confiabilidade total, faça frio ou faça calor. Interessante. E quanto à durabilidade? Os ciclos de vida? E a velocidade de recarga? Aqui as coisas parecem um pouco mais misturadas, talvez? A vida útil em ciclos ainda é um campo bem dinâmico para o sódio, está em plena evolução. O lítio, que já está mais consolidado, oferece tipicamente entre 3.000 a 5.000 ciclos de carga e descarga. Para o sódio, os dados da fonte variam um pouco. Alguns citam 1.500 a 2.000 ciclos, outros falam em 2.000 a 6.000, e tem fabricantes, como a KTL de novo, que já alegam até 10.000 ciclos para as químicas mais recentes deles. Isso mostra que a tecnologia está avançando muito rápido, e algumas variantes já podem ter durabilidade parecida ou até superior ao lítio. Sobre a recarga, o processo básico, aquele chamado CCCV, corrente constante, depois tensão constante, que basicamente carrega rápido no início e mais devagar no final para proteger a bateria, ele é similar nos dois. A grande diferença técnica, o pulo do gato aqui, está na tensão da célula. O sódio opera em uma tensão nominal um pouco mais baixa, tipo 3.0 volts, e carrega até uns 3.8 volts. Já o lítio trabalha com uns 3.7 volts nominais e vai até uns 4.2 volts na carga máxima. E o que isso significa na prática? Eu posso usar o mesmo carregador de lítio num carro de sódio? Olha, não diretamente. Isso é importante. Tentar carregar uma bateria de sódio com um carregador configurado para lítio pode danificá-la por aplicar uma tensão excessiva. Mas a boa notícia é que a infraestrutura de recarga que já existe não precisa ser refeita do zero. Os carregadores precisam ser, digamos, inteligentes ou ajustáveis. Eles precisam reconhecer a química da bateria, se é lítio, se é sódio, e aplicar o perfil de carga correto, com a tensão correta. Entendi. É mais uma questão de software, então? Exato. Quanto à velocidade de recarga, a estabilidade térmica maior do sódio, essa robustez que a gente falou,
abre um potencial interessante para recargas mais rápidas. A CATL até fez umas alegações bem ousadas sobre centenas de quilômetros de autonomia recuperados em poucos minutos. Mas isso ainda precisa ser validado em larga escala, no mundo real. A taxa de carga, o chamado C-rate, que indica quão rápido você carrega em relação à capacidade total, tipo 1C carrega em 1 hora, suportada pelo sódio parece ser boa, geralmente na faixa de 0,5C a 2C. Ok. Agora vamos falar de segurança. É um ponto que preocupa muita gente, né? A tal da fuga térmica no lítio assusta. O sódio é inerentemente mais seguro mesmo? Geralmente sim, ele é considerado mais seguro. A fuga térmica no lítio acontece porque os eletrólitos orgânicos usados são inflamáveis, e a reação pode começar em temperaturas relativamente baixas, ali entre 60 a 120 graus Celsius. E quando começa, gera muito calor, picos de 600 a 1000 graus Celsius, às vezes até mais, e libera gases perigosos, inflamáveis. E pior, o calor pode se propagar rapidamente para células vizinhas, causando o efeito dominó. Já no sódio, os eletrólitos podem ter pontos de ignição mais altos, ou podem ser até mesmo baseados em água, os chamados eletrólitos aquosos que são, por natureza, ininflamáveis. Mesmo quando ocorre uma fuga térmica nas versões com eletrólitos orgânicos, ela tende a ser menos energética. Os picos de temperatura são mais baixos, algo entre 200 e 512 graus Celsius, e libera menos calor total. Isso reduz bastante o risco de incêndios violentos e também a propagação do problema para outras células. Santi, as células de sódio podem ser descarregadas completamente a 0 volts para transporte ou armazenamento, sem risco de dano ou de curto-circuito interno. Isso simplifica muito a logística e aumenta a segurança fora do uso normal. Então quer dizer que o risco de pegar fogo com sódio é zero. Risco zero é uma palavra forte para qualquer tecnologia de bateria de alta energia, né? Abuso extremo, tipo perfuração, esmagamento, um curto-circuito muito severo ainda pode causar problemas, especialmente nas que usam eletrólitos orgânicos. Mas a probabilidade e a severidade do evento são consideradas menores que no lítio. As versões com eletrólitos aquosos, essas sim, se aproximam bastante do risco zero de incêndio relacionado à química da bateria. Ah, e tem as baterias de sódio de alta temperatura, como as NAS ou Zebra, usadas mais em redes elétricas. Essas são um caso à parte, operam a 300 graus Celsius e exigem sistemas de segurança bem robustos por causa disso. Entendi. E se por acaso acontecer um incidente, o combate ao fogo é diferente também? É diferente sim. Com o lítio, a recomendação padrão é usar muita água para resfriar e prevenir que reacenda, porque ele pode reacender depois de parecer apagado. Com sódio, especialmente se tiver sódio metálico envolvido ou certos eletrólitos, jogar água diretamente pode ser perigoso. O sódio reage com água, né? Então a recomendação geralmente pende mais para extintores de pó químico seco classe D, se tiver metal envolvido, CO2 ou um resfriamento indireto com névoa de água, não jato direto. O monitoramento depois com câmeras térmicas para ver se tem pontos quentes é importante para os dois casos. Mas talvez o período de observação para o sódio possa ser um pouco menor, refletindo esse risco potencialmente mais baixo de reignição. Ok, bastante claro. Falamos de custo, performance, segurança e a pegada ambiental e social, do começo ao fim da vida da bateria. O sódio cumpre essa promessa de ser mais verde, mais sustentável? Olha, analisando o ciclo de vida completo, o sódio parece ter vantagens bem significativas sim. Começa lá nas matérias-primas. Sódio, ferro, manganês, alumínio, carbono, são todos materiais muito abundantes na Terra. A extração do sódio, de salinas, por exemplo, tem um impacto geralmente menor e é geograficamente mais distribuída. Crucialmente, evita-se o cobalto, com toda aquela cadeia de suprimentos eticamente questionável que a gente já comentou, e também o níquel, que tem seus próprios desafios ambientais na mineração. A fonte até estima uma pegada de carbono na extração e fabricação cerca de 20% menor para o sódio em comparação com algumas químicas de lítio. Enquanto o lítio ainda depende desses materiais mais críticos, mais concentrados. Exato. O lítio em si, embora não seja tão raro globalmente, a extração dele está concentrada em poucos lugares. E nos salares consome muita água, muitas vezes em regiões que já são áridas. E aí você soma o cobalto, o níquel,
adiciona mais complexidade ambiental e social à equação. Na etapa de produção das células, fabricar as de sódio, especialmente as que usam eletrólitos aquosos, pode demandar menos energia e usar menos solventes tóxicos, se comparado ao refino e à produção de células de lítio, que levam cobalto e níquel. E no final da vida útil, quando a bateria não serve mais? A reciclagem do sódio é mais fácil. O processo de reciclagem do sódio tende a ser mais simples, sim, e menos intensivo em energia. Você recupera materiais como sódio, ferro, manganês, que são menos tóxicos que alguns componentes do lítio. O desafio aqui é outro. Como esses materiais recuperados, sódio, ferro, etc., são muito baratos e abundantes na natureza, o valor econômico da reciclagem acaba sendo baixo. Isso pode desincentivar um pouco a criação rápida de uma infraestrutura de reciclagem em larga escala, sabe? Falta um incentivo financeiro forte. Ah, entendi. Diferente do lítio, onde os materiais são caros. Exatamente. A reciclagem de lítio é mais complexa, mais cara, envolve processos químicos mais agressivos, mas recupera metais valiosos como o cobalto, níquel e o próprio lítio. Isso torna a reciclagem do lítio economicamente mais atrativa, apesar dos desafios técnicos e dos resíduos que ela também gera. Por isso, a infraestrutura para lítio já está mais desenvolvida, impulsionada por esse valor e também pela pressão regulatória. E por falar em regulação, é bom lembrar que a União Europeia está implementando o chamado passaporte de bateria. A partir de 2026, 2027 mais ou menos, ele vai exigir transparência total sobre a origem dos materiais, a pegada de carbono, o conteúdo reciclado e as práticas sociais para todas as baterias vendidas lá. Isso vai pressionar ambas as tecnologias a melhorar, claro, mas o sódio parece já partir de uma posição um pouco mais confortável em alguns desses aspectos, principalmente na questão ética da matéria-prima. Muito bom saber disso. Considerando tudo isso, então, onde é que a gente pode esperar ver essas baterias de sódio aparecendo primeiro, na prática? Olha, elas já estão aparecendo, principalmente em veículos elétricos mais compactos, modelos urbanos, especialmente na China. O JAC E-Way 3 é um exemplo que já usa bateria de sódio. Ônibus elétricos, veículos comerciais leves, são outros candidatos bem fortes. Mas o mercado que parece enorme para elas é o de armazenamento estacionário de energia. Desde baterias residenciais, para quem tem painel solar em casa, sabe? Até sistemas gigantescos para ajudar a estabilizar a rede elétrica, data centers também, sistemas de backup. Basicamente qualquer aplicação onde o custo inicial, a segurança e a confiabilidade em diferentes temperaturas sejam mais importantes do que ter a máxima densidade de energia possível. Elas não vêm necessariamente para substituir o lítio em tudo, acho importante frisar isso, mas sim para complementar e talvez dominar alguns nichos específicos onde as vantagens delas falam mais alto. Muito diferentes das de lítio que a gente já conhece. Não na aparência geral, não. Os formatos de células são basicamente os mesmos que a gente vê no lítio. Tem as cilíndricas, tipo as 18650 ou 21700, que parecem pilhas maiores. Tem as prismáticas, que são aquelas caixinhas retangulares mais rígidas. E tem as tipo pouch, que são umas bolsas flexíveis. A escolha do formato depende muito da aplicação final da bateria. A diferença principal, como a gente já falou, é que para guardar a mesma quantidade de energia, a célula de sódio pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho mais pesada. E isso se reflete depois nos módulos e nos pacotes finais de bateria, que podem precisar de um pouco mais de espaço ou talvez um reforço estrutural no veículo ou no sistema onde vão ser instalados. Certo. E voltando rapidinho na recarga, para quem está pensando no futuro, se eu comprar um carro com bateria de sódio, vou ter problema para achar onde carregar? A infraestrutura que existe hoje vai ter que ser toda nova? Não. A infraestrutura física em si, os conectores, aqueles plugs, os cabos, os protocolos de comunicação como CCS ou GBT na China, pode ser a mesma. O carregamento AC em casa ou o DC rápido na rua funciona de forma conceitualmente igual para o usuário. A chave do negócio está no software e na inteligência do sistema de recarga. Então o carregador só precisa saber que ele está lidando com uma bateria de sódio, é isso? Exatamente. Ele precisa ajustar o perfil de carga, principalmente a tensão máxima de carga para não danificar a bateria de sódio, que opera numa tensão um pouco diferente da de lítio. Isso pode ser feito através da comunicação que já existe entre o carro e o carregador. O BMS, que é o sistema de gerenciamento da bateria, o cérebro dela, informa o tipo de bateria e protocolos como o OCSP, que é a linguagem que os carregadores usam para conversar com a rede e com o carro, permitem esse ajuste.
Carregadores mais modernos já são bastante flexíveis e podem ser atualizados por software para lidar com diferentes químicas. Então, é mais uma questão de configuração e compatibilidade do que ter que trocar todo o hardware que já está instalado por aí. Ufa, quanta informação! Mas foi ótimo para esclarecer. Resumindo, então, o íon sódio chega como um concorrente muito sério ao lítio, não para substituí-lo em tudo de cara, mas oferecendo um conjunto bem diferente de vantagens, né? Seus trunfos são claros, matéria-prima super abundante e barata, o que reduz custos e a nossa dependência geopolítica, tem maior segurança inerente e, olha só, uma performance excelente no frio e no calor. Perfeito. É exatamente isso. A principal desvantagem hoje, o contraponto, é a menor densidade energética. Ou seja, mais peso e mais volume para conseguir a mesma autonomia ou capacidade. Mas como a gente viu, é uma tecnologia que está em desenvolvimento acelerado. O potencial é enorme para veículos urbanos, para frotas comerciais, ônibus e principalmente para armazenamento estacionário de energia, onde o custo por quilowatt-hora e a segurança muitas vezes falam mais alto que o peso. A questão da escala de produção e da cadeia de reciclagem ainda são pontos que precisam ser desenvolvidos para poder competir em volume com o lítio, claro. E fica a pergunta no ar, né? Com a pesquisa avançando, sem parar para melhorar a densidade de energia e a vida útil do sódio, será que essas vantagens enormes de custo, segurança e sustentabilidade podem um dia acabar compensando essa diferença de peso? Tornando o sódio competitivo numa gama ainda mais ampla de aplicações? Talvez a gente esteja vendo o início de uma diversificação bem real no mundo das baterias. É, sem dúvida, algo para a gente acompanhar muito de perto nos próximos anos.